É muito comum no meio sobrenatural ouvirmos que a energia do ambiente ou de determinados objetos influencia e muito na nossa vida. Às vezes, alguns acontecimentos estão ligados a objetos ou ligados também a ambientes, a residências, locais de trabalho. Bom, pelo menos é o que a gente vai conhecer e ouvir no relato de hoje. Sejam muito bem-vindos, eu sou May Horta e você está no canal Sobrenatural. A pessoa que enviou o relato não se identificou, tudo bem, não tem problema, e também não deu muitos detalhes não, já começou direto a história, vamos lá. O inverno onde aconteceu tudo isso era sempre muito rigoroso, era bem frio onde eu morava. As noites eram bem escuras, feito piche, e o vento era forte e incansável. Nós nos mudamos bastante, afinal meu pai trabalhava numa multinacional e ela vivia transferindo a gente de cidade e de estado. A casa onde isso aconteceu, May, e que nós moramos por um breve período, ela era enorme, era bem grande. Nós éramos em 4, meu pai, minha mãe, meu irmão mais novo e eu. Nessa época eu tinha meus 16 anos e estava louca para completar logo 17. Meu irmão estava com 14 anos, mas ele parecia ser mais velho, pois ele era bem desenvolvido fisicamente, era bem alto, muito diferente para uma criança de 14 anos. Ele parecia realmente ter os seus 18 anos. Ninguém realmente sabia da história daquela casa. Meus pais não tinham motivo, então, para não se mudar para lá. Afinal de contas, era uma casa ótima, uma casa grande, bem localizada e dentro dos padrões do que a gente estava procurando. Algo que eu quero falar sobre essa casa é sobre o corredor que ela tinha. Era um corredor comprido, bem estreito e com várias portas dos dois lados, umas levando aos banheiros e outras aos quartos. De noite, aquele corredor era o lugar mais intimidador daquela casa. E quando a gente tinha que passar por ele, eu sempre passava correndo para o meu quarto, pois afinal meu quarto era o último, ele ficava no final do corredor. Oh, Laia! A casa já não ajudava, né? Esse corredor muito menos. O seu quarto ainda era no final do corredor? Misericórdia. Bom, naquela noite que eu vou me lembrar para sempre, os meus pais foram jantar com os amigos. Eles iriam reencontrar amigos e iam demorar para voltar. Eu e o meu irmão ficamos em casa. O meu irmão foi dormir mais cedo. Afinal de contas, ele estava indisposto e um pouco doente. Meus pais, como eu já falei, não voltariam tão cedo, pois era um final de semana e depois de várias recomendações, eles saíram. Olha, vocês já sabem, não é para ficar mexendo com fogão, não fica fazendo nada que vai colocar vocês em risco. Tá me escutando, Nicole? Presta atenção no que eu tô te falando e presta atenção no seu irmão. Ele precisa ficar de cama, deixa ele quieto lá, tá? Mãe, já escutei. Nossa, não, toda hora isso. Mãe, vai curtir, vai aproveitar sua. Vai, mãe, vai. Nicole, você entendeu tudo direitinho, né? Mãe, entendi, mãe, já entendi. Mãe, vai começar o meu filme. Mãe, vai, tchau, pai, chama a mãe aqui. E assim foi. Meu pai e minha mãe saíram depois daqueles milhares de recomendações e eu fiquei com meu irmão. Eu estava na cozinha preparando a minha sobremesa favorita, que não precisava mexer no fogão. Gente, eu com 16 anos e minha mãe com medo de eu mexer no fogão. A minha sobremesa favorita era sorvete de creme com calda, farofa de sorvete chantilly. Ai, deu água na boca. Depois eu coloquei tudo dentro da pia e fui ver TV, comendo o meu sorvete. Depois que o sorvete acabou, eu desliguei a TV e fui escovar meus dentes e me preparar para dormir. Naquela época, internet e celular não existiam, não estavam disponíveis. Ou melhor, a internet estava começando e ela era discada, só funcionava mesmo em computador. Então a diversão era TV e depois cama. Me lembro nessa época que eu lia muito. Eu sempre levava um livro para o quarto para ler. Nossa, revistinha então, aquelas em quadrinhos, era muito gostoso. Depois de passar pela rotina de me aprontar para dormir, misteriosamente eu comecei a sentir um cheiro ruim. Era um cheiro muito estranho, como se algo tivesse queimando. É, exatamente isso, cheiro de queimado. Nossa, que cheiro horrível.
Nossa, que cheiro que é esse? Gente, será que eu deixei alguma coisa? Será? Eu não sei o fogão, será? Será? Corri imediatamente de volta para a cozinha para ver se o forno estava ligado ou o fogão, alguma coisa. Nada, estava tudo desligado. Nada fora do normal, pensei comigo. Eu simplesmente ignorei esse cheiro e fui para a cama com a barriga cheia de sorvete. Acordei 2 horas depois, pouco mais de meia-noite. Meus pais ainda não tinham voltado, o que era normal. Eu acordei por causa de um barulho, o barulho de uma porta batendo. Mas não foi uma porta batendo simplesmente. Ela bateu com muita força, mas foi uma força tão grande que chegou a ecoar. Esse meu irmão idiota! Nossa, eu vou... Ai, por que ele faz isso, Júnior? Pensei comigo. Nossa, ele não me escapa! Nossa, Júnior! Pulei da cama com uma fúria descontrolada para gritar com o Júnior, para ele parar de fazer barulho no meio da noite. Eu andava rápido e pisava duro, como as adolescentes quando estão enfurecidas. E cheguei lá, não estava de bom humor, né? Já abri a porta do quarto dele, pronta para soltar os cachorros e berrar a plenos pulmões. Mas ele estava dormindo, e dormindo pesado, babando no travesseiro. Nesse momento, eu comecei de novo a sentir aquele cheiro. E o medo começou a tomar conta de mim. E rapidamente eu fui para outra ponta do corredor, abri a porta que leva para o outro lado da casa. A porta tinha uma tranca no meio da maçaneta. Sabe um botãozinho que você gira e... Como é que é? Um botãozinho que você vira para trancar e destrancar a porta. Eu sei como é que é, na casa da minha avó tinha uma fechadura assim, que era redondinha, com um botãozinho no meio. Então você tem que apertar para girar. Nossa, bem interessante. Bom, eu abri a porta e passei para a sala. Então eu senti aquele cheiro mais forte ainda, cheiro de coisa queimando. Foi quando eu senti um arrepio na espinha e os pelos dos meus braços arrepiaram. O ar em volta de mim ficou muito gelado. Eu perguntei se alguém tinha deixado alguma... Eu me perguntei se alguém tinha deixado uma janela aberta. Não é possível. Será que alguém deixou a janela? Não fui eu. Será que o Júnior... Não, gente. A mamãe também não ia fazer isso. Ela nunca, jamais que ela ia abrir uma janela e bem no meio do inverno e sair. Não. A minha cabeça virou de repente para o outro lado da sala. Foi quando eu vi alguém entrando na cozinha. Eu senti um frio no estômago e uma onda de energia se espalhou pelo meu corpo. Valha-me Deus, meu primeiro instinto foi sair da casa e rápido. Mas aí eu lembrei que o meu irmão estava dormindo e babando. Não, eu tenho que ir lá acordar o Júnior. Meu Deus, e agora? Eu saí correndo, atravessei aquele corredor e fui direto para o quarto do meu irmão. Agarrei ele e dei um chacoalhão e falei num tom de voz mais alto que eu conseguia, que somente eu e ele escutássemos ali no quarto. Júnior, a gente tem que sair daqui. Tem alguém na casa. Ele arregalou os olhos e pulou da cama, saiu correndo pela porta do quarto na minha frente e eu fui logo em seguida. A gente estava chegando perto da porta do corredor e o meu irmão deu um encontrão nela e ela escancarou. E depois ele seguiu pela porta da frente. Eu estava bem atrás dele, mas a porta por onde ele passou, a porta do corredor, se fechou, bateu bem na minha frente. Que é isso? Minha nossa, como assim? Quer dizer que seu irmão, quando foi passar, a porta escancarou, ele passou. Quando foi sua vez, a porta bateu? Eu girei a maçaneta desesperada para abri-la, mas ela estava trancada. E quanto mais eu forçava, mais difícil ficava. Os meus dedos se enroscavam para destrancá-la. Então eu senti aquele cheiro de coisa queimando de novo. Só que dessa vez estava muito forte. E eu senti que aquele cheiro foi chegando perto de mim. Eu virei e vi que tinha uma pessoa parada na outra ponta do corredor. Nossa, agora me deu foi desespero. Me deu foi medo aqui. Ai. Bom, ele estava se aproximando de mim e andava bem devagar. Dava passadas largas, mas devagar. Só que havia algo de estranho com ele. O corpo inteiro estava coberto por uma crosta negra. Não dava para ver rosto, não dava para ver fisionomia nem nada. Apenas uma coisa enegrecida.
eu gritei e Eu gritei e me concentrei em destrancar a porta. E ele foi chegando cada vez mais perto. E o cheiro estava ficando cada vez mais forte. Eu comecei a chorar. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto e eu gritava para a porta, rezando para ela destrancar. Abre! 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 E eu ali, eu ficava gritando. E gritava o nome do meu irmão. Júnior! Ai, me ajuda! Abre! E aquela coisa se aproximando. E aquela figura sinistra estava cada vez mais perto. E estava a quase 3 passos de mim, quando de repente eu gritei. Não! E comecei a bater na porta em pânico. Eu bati e gritava. E aquela sombra parou. Eu já pensei, pronto, acabou, né? Vou morrer ali agora mesmo. E nisso, aquela coisa esquisita, estranha, esticou o braço e colocou a mão no meu ombro. E eu gritei, mas eu gritei com muita força, como se a minha vida toda dependesse daquele grito. Não! Então a porta se abriu violentamente, quase que caindo em cima de mim. Era meu irmão. Ele me agarrou pelo braço e me puxou. E então saímos correndo sem olhar para trás. Nossa, menina, que isso? Como assim? Deixa eu me recompor aqui. As minhas costas estavam doendo, mas ardia muito no local onde o homem tinha colocado a mão. Aquilo queimava. Foi uma dor horrível. Eu nunca tinha sentido uma dor igual. Eu não parava de chorar e berrava com meu irmão, perguntando por que ele não tinha ido antes. Júnior, por que você não foi antes, Júnior? Por que você demorou? E ele falava ali que não tinha conseguido abrir. Eu não consegui abrir a porta. Eu fiquei ali desesperado. Eu escutando você gritar. E a porta não abria. E eu forçava. E a porta não queria abrir. E quando você gritou, eu não tinha o que fazer. Eu me joguei em cima da porta, entendeu? Foi quando eu joguei e pá, eu fui assim. E aí a porta abriu. Foi assim que a porta se abriu. Ele se jogou em cima da porta. Por isso que parecia que a porta ia cair em cima de mim. Olha, eu não conseguia parar de chorar. E eu fiquei chorando ali, sentada na rua, esperando nossos pais chegarem. Eu chorei quando eles chegaram, eu chorei quando a gente foi para um hotel dormir, eu chorei o resto da noite. Eu estava em choque. Aquela foi a pior experiência que eu tive durante toda a minha vida. Eu e o meu irmão. Bom, no dia seguinte eu não quis nem voltar para casa. Eu não queria nunca mais entrar naquela casa. Meus pais foram na casa, revistaram a casa toda, não tinha nada, absolutamente nada de estranho. Como eu não queria voltar para casa, nem meu irmão, meu pai não viu outra solução senão nos mudarmos daquela casa. E isso aconteceu em alguns dias. E enquanto isso, eu não entrei lá nesse período. Depois de algum tempo, nós ficamos sabendo que um homem muito rico e que era sozinho, ele viveu naquela casa. Ele morava sozinho, era muito solitário. Ficamos sabendo também que numa noite de inverno, uma noite muito fria, de muito vento, ele acendeu a lareira e acabou dormindo ali. Naquela noite, a mangueira de gás do fogão se arrebentou e causou um incêndio na casa, uma explosão. Este homem perdeu a vida de um jeito muito horrível e doloroso. A família dele acabou reformando a casa e a vendeu. May, eu tenho certeza, eu tenho certeza e acho e imagino que ele ainda continua lá rondando a casa, principalmente durante o inverno. Com certeza, ele não se deu conta que não faz parte mais deste nosso mundo. Olha, menina, que história, hein? Ela assina como Nicole. Nicole, que história, que experiência horrível que você teve. E você ainda teve o seu irmão como testemunha, né? Você não passou por isso sozinha, você e o seu irmão. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, né? Apesar que você já falou que foi há muito tempo, mas é uma história que realmente não dá para esquecer. Isso marca mesmo, são acontecimentos que nos marcam. E eu acho que você disse tudo, pela maneira como essa pessoa perdeu a vida, de uma forma muito violenta, inesperada, né? Eu digo até inesperada, nem violenta, mas a forma inesperada como ele deixou de viver. Com certeza ele não se deu conta ainda de que não faz mais parte deste mundo. Eu recomendo que você reze por ele, faça missa, faça preces, faça orações, porque nem sei, né, se a casa ainda existe, se tem pessoas que moram lá, mas é muito importante, até mesmo para que você possa
seguir a sua vida e esquecer dessa experiência, tá bom? Muito obrigada pelo seu relato, obrigada para você que ficou comigo até agora, tá bom? Não deixa de curtir, que é muito importante, a plataforma está com muitas mudanças agora, então é muito importante que você deixe o seu like e, se não é inscrito, se inscreva e a gente se vê então no próximo Tipo Livre. É nessa que eu vou. Tchau!